Agradecemos pela vida do Augusto, pela responsabilidade, Senhor, pelo respeito que ele tem à Tua palavra, Deus, pelo temor que ele tem a Ti, Deus, pelo amor também. E nós entregamos a vida dele agora diante de Ti e te pedimos, Espírito Santo, enche-o da Tua unção nessa hora, para que ele transmita para nós tudo o que nós precisamos ouvir do nosso Pai. Então eu te peço, Senhor, tranquilidade, Senhor, na vida do Augusto nessa hora, que ele possa expressar o que o Espírito Santo quer dizer à nossa igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do Augusto e por tudo que o Senhor vai falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastora. Se eu não tivesse nervoso, agora é impossível não ficar, né? Do jeito que ela falou aqui, que é muito peso. Mas, enfim, queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O tema que Deus enviou foi identidade em Cristo. E aconteceu alguma coisa muito curiosa essa semana. Um dos ministérios mais ativos da nossa igreja é o Ministério de Comunicação hoje. Eu sei disso, eu tenho visto isso. Quarta-feira, eu já recebo mensagem para mandar o tema, para mandar a passagem bíblica. E comigo não é assim que acontece. Eu tenho... Contando assim, semana passada, o pastor me convidou para pregar, no final de semana. E logo no primeiro dia, eu já recebia o tema de Deus, que era esse. E eu falei, poxa, oba, porque quem fala, quem prega, sabe quanto é difícil quando você não recebe um tema. E esse tema demora a vir, você não sabe, você que fica dependendo do Senhor para ministrar alguma coisa sobre a igreja, porque não é aquilo que a gente quer falar, mas o que Deus tem para ministrar sobre a nossa igreja. E quando eu recebi esse tema, eu fiquei aliviado, eu falei, poxa, já recebi esse tema na segunda-feira, e então de segunda até domingo tem bastante tempo, é só desenvolver agora, Deus vai falando, e durante a semana Deus foi falando, e foi falando, e foi falando, e cada hora vinha uma passagem nova, vinha uma reflexão nova, vinha uma meditação nova, e muita coisa. Eu fui refletindo, fui meditando sobre a minha vida, e eu chego foi mais ou menos na sexta ou no sábado, né, já na pressão, porque o Rendel já estava me pressionando para mandar um tema para ele, e eu falei, Rendel, que tal quem eu sou? E aí, daqui a pouco o Rendel, olha só, eu só vou te falar uma coisa, a Vivian pregou sobre isso há pouco tempo atrás. Não tem problema, vamos arrumar outro título, mas... a mensagem que Deus tem para falar para a igreja é essa. E aí eu lembrei de uma história que me contaram uma vez, de um pastor, que ele passou 2 meses pregando para a igreja a mesma mensagem. E no final desses 2 meses, um membro veio com todo jeito falar com ele, poxa pastor, muito legal essa mensagem, mas... seria legal o senhor trazer uma outra mensagem para a gente, né? Que tal falar sobre outro assunto? Aí ele, assim, de certa forma, até grosseiro, ele vira e fala, poxa, eu acho legal trazer outro assunto, mas eu estou esperando vocês mudarem, vocês aprenderem aquela mensagem que eu tenho trazido há 2 meses e até hoje ninguém mudou em relação a isso. E eu assumo a culpa também, porque eu nem lembrava. Foi em novembro que ela pregava, eu nem lembrava que ela exatamente o que ela trouxe. E aí me traz até um desafio maior, porque aí eu tenho que falar de um assunto parecido que a Vivian trouxe, e a Vivian tem trazido de uma forma
diferente, né? A Vivian tem uma oratória totalmente diferente da minha. E aí até isso, durante essa semana, Deus me mostrou. Porque quando você começa a pesquisar sobre a sua identidade, meditar sobre a sua identidade, você vai vendo como é que você foi construído. Eu lembrei que, na minha adolescência, todos os meus ídolos eram surfistas. E aí eu comecei a ver por que eu falo assim. Que o Gabriel Medina é um surfista, eu começo a ver ele dando entrevista e tal, é um surfista novo. Eu acho que o surfista da minha época, ele falava a metade da quantidade de palavras por minuto do que o Gabriel Medina fala. Eu acho que a geração atual está mais acelerada, né? Então, o que vocês estão vendo aqui já é uma grande evolução da espécie. Talvez porque eu tenha parado de surfar há muito tempo. Eu assisti um documentário da Dada Figueiredo, que era um surfista da minha época. Ele já deve ter uns 50 e poucos anos. Era um cara espetacular, só que ele, inclusive, hoje é crente. Ele se envolveu com drogas, tem um testemunho muito legal da parte dele. Só que a fala dele é a fala daquela época, dos anos de 1980, final de 1980, início de 1990. E eu falei, poxa, que legal. Eu tenho falado muito com adolescentes, né? E Deus tem me dado uma satisfação muito grande de trabalhar com adolescentes, porque eu tenho entendido isso como uma vocação que Ele está trabalhando na minha vida, e eu tenho podido experimentar um tempo de vida que a gente encara a vida de uma outra maneira. O que eu quero dizer com isso? É na adolescência, principalmente, que a gente forma a nossa identidade. Lógico que a nossa identidade é formada desde o dia que a gente nasce. Você já pode analisar os traços de personalidade nas crianças e ver, poxa, eu vejo a Camila de um jeito, na mesma idade, com 3 anos, o Bernardo tinha uma forma de se portar totalmente diferente. Mas na adolescência é que existem os maiores conflitos. É a hora que não é à toa que na adolescência as pessoas elas começam a dar mais trabalho em casa, de repente. Você, como pai, começa a ter mais discussões, começa a ter mais conflitos com seu filho, porque o adolescente, ao mesmo tempo que ele já se acha adulto, ele não tem a experiência do adulto, e ele começa a ter que experimentar várias coisas para poder aprender. Infelizmente, a gente aprende muito assim, né? As pessoas falam, os nossos pais falam, os nossos amigos muitas vezes falam coisas boas, e a gente acaba tendo que experimentar para descobrir qual o certo. Mas tudo isso tem uma explicação. E uma coisa que eu falo para os adolescentes de repente, eu não queria que vocês ficassem chateados comigo, mas eu falo com eles, para eles não serem iguais aos pais deles, naquilo que os pais deles não desenvolveram. Porque o que a gente vê hoje em dia é que existe ainda uma crise de identidade nos adultos. Apesar de essa fase de adolescência ser uma fase importante para o desenvolvimento da identidade, muitos adultos passam por essa fase sem construir essa identidade ou construindo de maneira errada, e vai colher as consequências na fase adulta e talvez por resto da vida, até o dia da sua morte. Vamos ler o texto para a gente entender o que eu quero dizer, porque a gente está falando não de uma identidade humana, mas a gente está falando de uma nova identidade, uma identidade que a gente adquire a partir de um evento. Diz assim o texto: porém
porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido misericórdia, contudo, agora recebestes. Pedro aqui está falando de... Quando a gente lê, a gente já imagina assim, poxa, ele está falando de quem? Ele está falando da gente, né? Principalmente porque a gente lê esse texto no Novo Testamento. Só que se você for ver e estudar sobre isso, você vai notar que Pedro extraiu do Antigo Testamento a maioria dos conceitos que Deus tinha para um povo. E isso pode ser visto lá em Deuteronômio, em Números, Deus chamando o seu povo, os hebreus, os judeus, para que eles fossem tudo isso que ele agora fala para a gente. O que está acontecendo aqui é que, na morte de Cristo, houve uma retomada de algo que havia sido perdido nesse povo. O povo judeu, ele perdeu essa condição. Ele era o povo escolhido, a gente sempre ouve, poxa, os judeus são vistos como um povo super especial, um povo escolhido, eles foram separados, eles foram dedicados, eram de propriedade de Deus, mas quando você vai ver, eles perderam isso, quando eles se afastaram de Deus, e principalmente quando eles não receberam o Messias. E nessa nova era que foi instalada, Deus pega esse sonho dele, de um povo, e amplia. Logicamente que a gente, lembrando da palavra, isso era o plano desde a fundação do mundo. Quando Deus chama Abraão, ele fala, você vai ser pai de uma grande nação que vai abençoar todas as nações da terra. E ele já estava predizendo o que iria vir através de Cristo. Só que esse termo que a gente usa, por que identidade em Cristo? Em Cristo é um termo muito usado no Novo Testamento, aparece cerca de 140 vezes. A gente não ouve dizer o que a gente chama hoje a gente nos reconhece, fulano é crente, fulano é cristão, que eu até prefiro. Mas naquela época, eu acho que o significado da palavra era um significado mais forte, mais profundo, porque era em Cristo. Eu sou em Cristo, não em mim. Nota a diferença do significado? Por exemplo, em 2 Coríntios 5:17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Gálatas 3:27, diz assim, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros da segunda promessa. E aí eu pergunto, quem sou eu? Quem sou eu hoje? E é natural que, quando a gente faça essa pergunta de uma forma, não como está sendo explicado aqui, mas a gente vai para as ruas aí e fala, você conhece fulano, sabe quem ele é? Poxa, eu nunca vi ele aqui, ele hoje apareceu aí e me dá uma referência dele, você consegue me dizer? E a primeira resposta que vão te dar é o que ele faz. É ou não é?
fulano, eu sei quem é, fulano que trabalha em tal lugar, fulano que faz isso, que trabalha com isso, que até que mora em tal lugar, ou então até usar umas características, né? Ele começa a falar fulano, filho de Beltrano, ou fulano, aquele que é alto. Cada lugar que você vai, você é uma referência que te usam, mas nunca essa referência, o que eu tenho descoberto, o que eu tenho visto, que é a minha convicção, que é a principal das referências. Por exemplo, eu sou conhecido como filho de José Augusto, o marido da Vivian. Sabe quando você começa a ser conhecido muito como marido da Vivian, o negócio é muito bastidor, né? Mas é o que acontece. Em muitos lugares, porém, eu sou conhecido, aquele moreno, alto, bonitão, forte. Forte é complicado, né? Forte, quando eu vi umas fotos antigas, nossa, né, Rendel? Né? E a gente está falando forte, sabe aquela tia antiga que está anos sem te ver e fala, tá fortinho, né? Você tá bonitão, tá fortão, aí você começa a ver as fotos antigas, você vê o que ela quer dizer. E são essas as formas da gente se conhecer. Mas existe alguma coisa que nos remete a ser antes de fazer. Sabe o que acontece que eu tenho visto? Que, na verdade, esse tema vem por quê? Porque quando você começa a pedir a Deus e você quer que Deus fale alguma coisa com você e com a igreja, Ele quer assim... Eu começo a pedir a Deus, Deus, fala alguma coisa que seja forte o suficiente para mudar as pessoas. Porque eu tenho visto mazelas no nosso meio, no meio cristão, eu tenho visto pessoas com problemas que eu não acredito que sejam naturais do nosso meio. Eu não tenho entendido o propósito real da nossa igreja. Isso é muito sério. Não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja. Hoje, se você pensar, segundo uma estatística básica, somos cerca de 4 milhões de desviados no Brasil. Por quê? Vocês não se perguntam por isso? Porque muitas vezes a gente chega aqui na igreja e a gente, sabe fulano? Encontrei com ele, está desviado. O cara não quer nem saber de igreja. Coitado, né? Mas a fé perdeu o propósito. A fé muitas vezes perdeu o propósito. Não que a fé não tenha propósito, mas a fé é exercida muitas vezes de forma errada. Quando alguém começa a exercer a fé vinculada na sua própria essência, ou na essência humana, perde totalmente o propósito. E as pessoas começam a não ver mais razão de frequentar uma igreja, por exemplo. Vocês concordam que existe uma sequência que é a melhor de todas, que eu preciso ser primeiro para depois decidir o que eu vou fazer? Mas essa não é a sequência normal que a gente usa. Na verdade, a gente decide o que a gente quer fazer, porque a gente acha que fazendo a gente vai ser. E por que eu não tenho uma identidade própria? Poxa, identidade em Cristo, como é que é isso? Eu tenho uma identidade minha e Ele é outra pessoa, por isso que eu tenho um relacionamento. Eu não estou falando de personalidade, eu estou falando de uma identidade. Eu tenho uma identidade segundo aquilo que é o maior dos propósitos na minha vida. E toda a minha identidade é baseada nisso.
Não tem por que eu fugir disso, porque é ela que me dá vida. Toda vez que eu começo a pensar fora disso, eu começo a me vincular e a fé perde propósito na minha vida, eu começo a ficar infeliz, eu começo a ficar depressivo, eu começo a ter problema de pânico, eu começo a ficar infeliz no meu trabalho, eu começo a ficar infeliz no meu casamento, porque a minha identidade está em mim mesmo, e há uma luta enorme entre as identidades, cada um com a sua identidade. Por isso que no meio da igreja, muitas vezes, a gente tem essa luta também, cada um com a sua identidade, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, para a sua vontade, e a identidade de Cristo não fica clara no meio da igreja. Tem um sujeito que ele, não sei se vocês vão lembrar, Blaise Pascal, já ouviram falar? Perelinho já fez logo assim, né? Tá cursando, tá na escola, tá recente na cabeça. Mas é aquele matemático, aquele que criou a teoria das probabilidades. Ele não era só matemático, físico, ele era um pensador e ele era um filósofo. E em determinado momento ele conhece a Cristo. E ele chega a uma conclusão. Ele chega à conclusão de que é impossível conhecer a Deus se não for por intermédio de Cristo. E ele vai além. Ele diz, é impossível conhecer a si mesmo se não for através de Cristo. E é impossível conhecer a vida e a morte se não for através de Cristo. Vocês querem que eu repita? Porque muitas vezes as frases, elas não causam um impacto necessário porque a gente não está pronto para recebê-las. Mas são frases que você pode meditar sobre elas um mês, pelo menos, até que elas alcancem uma compreensão profunda na sua vida. É impossível conhecer a si mesmo se não for através de Cristo. Essa é a nossa identidade. E segundo esse texto, quando eu começo a ler, eu começo a ver. Eu não gosto muito de falar sobre o maligno, a culpa é dele e tal, mas a gente sabe que a gente vive em meio a uma batalha espiritual. Desde o princípio, essa identidade, ela nos é roubada. E a estratégia do maligno é roubar essa identidade de cada um de nós. E eu separei o texto dividi em 3 pontos principais sobre a identidade em Cristo. O primeiro, nós fomos escolhidos. O segundo, nós somos um povo santo. Nós somos povo pertencente a Deus. E o terceiro, nós somos sacerdócio real. Isso é muito profundo, gente. Sabe que esse texto, ele fala numa linguagem no coletivo. Quando ele fala do povo, você fala, poxa, mas isso Deus está falando para o povo, Ele não está falando para você especificamente. Está sim, porque é impossível haver um povo se os indivíduos não forem somados. E Deus não quer tratar individualmente com as pessoas, Ele quer tratar com todos. Por isso que o desejo e o sonho dele sempre foi esse. E o desejo do povo hebreu foi transferido hoje para a igreja, e somos nós que estamos aqui. Então, quando a gente começa num processo de escolha, a gente começou nesse processo de escolha. Por que eu estou falando?
a gente vai ver cada um desses pontos e eu gostaria que vocês pensassem em vocês, em tudo que influencia vocês. Desde que eu refletindo durante a semana, eu comecei a ver que, desde a escola, a gente sofre um processo de escolha, de repente até em casa. Eu era éramos 3 filhos, né, na nossa família, e muitas vezes existia um conflito assim: poxa, meu pai está escolhendo mais o meu irmão, a minha irmã, ou está me deixando de lado. A criança, quando ela sofre muito com isso, né? Muitas vezes sem razão, às vezes até com razão. Mas dentro da nossa escola, a primeira coisa que acontece é na hora da educação física. Sabe quando tem a escolha dos times e você vai ficando para trás? E está quase acabando, né? E você não foi escolhido, vão sobrar 2 ou 3, fora dos 2 times que são necessários para se jogar uma partida. E naquele momento você começa a se sentir preterido. Na sua empresa, muitas vezes você se sente preterido porque escolheram o outro e não escolheram você. Ah, tem um lugar de promoção aqui, ó. Mas sabe o que eu vou fazer? Infelizmente, me desculpe, mas não é a sua vez. Você já está 20 anos esperando por aquele cargo, e o cara pega um estagiário que acabou de chegar na empresa e joga lá para o cargo que você tanto almejar. Mas ele tem PhD em Harvard. Ok. E você se sente preterido. Engraçado que eu participei, lembrei a primeira dinâmica de grupo que eu participei foi para a KPMG. E eu lembro que puseram um monte de gente, né, tudo universitário, dentro de uma sala, e começou aquela luta, porque parece que eles atiçam o lado mais selvagem de você, né, nessas dinâmicas de grupo. E nesse momento, eu comecei a ver que os valores da empresa, eu já deveria ter certeza disso, que os valores que são utilizados no mercado do trabalho, muitos deles não têm nada a ver com a identidade que Cristo quer de você. Eu posso falar no final, porque eu acho que isso está mudando. Chicão, né, eu acho que tem conhecimento muito maior do que eu nessa área, mas o meu sonho sempre foi ser executivo de empresa e tal, até que eu tive o meu primeiro baque. E naquele baque na empresa eu também tive meus traumas. E aqueles traumas a gente acaba carregando para a nossa vida. Em igrejas também, muitas vezes, você sofre baques, sofre traumas com coisas que fizeram com você, com pessoas que se juntaram contra você, contra pastores que, de repente, não foram tão felizes na forma de te tratar. Não que eles tivessem culpa, mas você começa a adquirir todas essas coisas e começa a juntar dentro de uma sacola e guardar lá no fundo do armário. E aí, sabe o que você faz para sair disso? Você começa a buscar aceitação. Seu reflexo imediato é esse. Poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer aula de yoga, porque eu vou ficar mais bonita. Eu vou começar a frequentar, sei lá, a roda das amigas, porque eu tenho que entrar naquela panela ali, porque se eu entrar naquela panela, eu vou ser muito aceito. Engraçado que eu lembrei dessa semana de um episódio, não sei quem tem Netflix aí, é interessante pra caramba. Tem um episódio do Netflix, Black Mirror, e é um episódio dos likes, né? Que na verdade não são likes, são notas. E é uma ficção, e a pessoa começa a sair e ela
começa a receber notas por todas as pessoas. Ela anda com um celularzinho assim, né? E começa: oi, fulano, tudo bom? Aí o cara: poxa, legal. Aí um dá nota 5, é de 1 a 5, né? Dá 5. Aí outro 5 também. E a pessoa começa a fazer isso de uma forma totalmente artificial, porque ela precisa daqueles likes, daquela nota altíssima. Uma hora ela vai comprar uma casa, e naquele condomínio ela só poderia morar se ela tivesse uma nota acima de 4,7. E aí a corretora vira para ela e diz assim: poxa, mas a sua nota é 4,5 e você ainda precisa de 2 décimos para você chegar lá. Você batalhe, vá em busca dessa pontuação adicional e você pode vir morar aqui. A gente faz esse financiamento para você. E ela começa a montar estratégias em cima daquilo, tudo isso para ser aceita. E depois vocês vão ver lá, porque eu não vou fazer o spoiler, é muito legal. Só que em determinado momento, isso eu tenho que falar para vocês, ela encontra uma outra senhora que ela tem a nota 1, alguma coisa. E ela estava precisando de uma carona, essa senhora aparece e ela: poxa, será que eu entro nessa carona? Será que ela é matadora? E ela descobre que essa senhora nada mais é do que uma pessoa com identidade, que tinha uma identidade própria, não uma identidade artificial. E eu tomei conhecimento também, durante essa semana, não por um acaso, de repente, mas de um empresário chinês chamado Jack Ma Yun. Eu acho que o nome dele ocidental é esse. E ele conta quantas vezes ele foi reprovado, tanto em escolas do ensino fundamental, do ensino médio, faculdades, empregos, entrevistas de empregos, ele inclusive, se você olhar para ele é bem magrinho, ele mede 1,60 m. E ele chega nas entrevistas, ele chega a dar risada. Eu tentei para Harvard 10 vezes, eu sei que eu era de cara de pau, porque eles foram me reprovando, eu continuava tentando, eu sabia que eles não iam me aceitar, mas hoje ainda sonho em palestrar lá, pelo menos. E ele é hoje proprietário de uma fortuna de 40 bilhões de dólares. Cofundador do Alibaba. Ele fala: quando eu fundei o Alibaba, ninguém acreditava nisso. Ninguém me escolheria nem para trabalhar em lugar nenhum, porque eu tentei outras entrevistas de emprego e, no final das contas, eu fui porque eu acreditava em alguma coisa. E aí você pergunta: poxa, esse cara fez isso por dinheiro? E aí eu lembro de um outro empresário de sucesso, que é o Steve Jobs, e o Steve Jobs, ele fala para você da trajetória dele, e ele chega à conclusão que as grandes e as maiores empresas, elas não foram formadas a partir de investimentos comerciais, pensando principalmente no comércio, no dinheiro. Elas foram formadas a partir de grandes ideias e da grande vontade e motivação de realizar essas ideias no mundo. Mas essa identidade, muitas vezes você ainda lembra que você não foi escolhido, que o mundo tem te rejeitado, que o mundo tem escolhido outras pessoas no lugar de você. Mas aí esse texto, ele fala quem você é. Você é povo escolhido, você foi escolhido por Deus. Deus tem toda uma trajetória de eventos até chegar nesse momento em que a gente vive hoje. E existe alguma coisa muito grande em ser povo escolhido. Depois ele fala que nós somos um povo de pertencimento dele.
Aí você fala, poxa, mas não é a mesma coisa que escolhido? Ele te escolheu? Não, ele escolheu e depois ele te tomou. Em Deuteronômio 7,6 diz assim: pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para ser o seu povo querido, seu tesouro pessoal. Em outras versões dizem tesouro e possessão. Em Isaías 43,4 diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Sabe o que isso quer dizer? Ele nos ama com amor. A gente vive falando, Ele é nosso Pai. Ele ama a gente com um amor incondicional. E muita gente, hoje em dia, dentro da igreja, assume uma posição de orfandade. Diz que Deus é o Pai, mas continua órfão. Sabe aquele texto que fala que, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas, é o nosso Pai? Outro texto diz que Deus alimenta as aves do céu, Ele veste os lírios do campo. Se Ele faz isso com eles, o que não fará por vocês, seus filhos? Que é uma prova maior de todas as vezes que você olhar para Deus e pensar, vierem pensamentos enganosos sobre talvez Ele não me ame tanto, talvez Ele não me queira, talvez eu esteja em pecado e Ele esteja triste comigo, então Ele não quer o meu bem. Toda vez que você pensar isso, você lembra da maior prova do amor dele por você, por todos nós, que é a morte de Jesus na cruz. E essa morte, ela denota o maior dos incondicionalismos, se essa palavra existe, na nossa vida, na nossa história. Como que a gente pode merecer alguma coisa? Porque a gente tem essa... Olha, eu sou pai, e eu tenho minhas dúvidas. Se meu filho começasse a vacilar muito, eu buscando ele, ou tentando ajudar ele já na fase adulta, correndo para outro lado e não querendo me obedecer, sendo rebelde e tudo mais, se eu ia amar ele. Será que amaria? Talvez sim. Mas sabe por que eu tenho essa dúvida? Porque a gente, no nosso pensamento humano, a gente coloca condições, o tempo todo colocando condições. Eu amo se a pessoa for isso. Se ela não me amar mais, eu também não amo. E a gente faz, às vezes, isso não só racionalmente, mas a gente faz irracionalmente. Eu não faço isso, mas faz. E o último ponto. Deus me deu uma coroa. Eu sou capaz. Ele diz que nós somos sacerdócio real. Sabe o que isso significa? Nós somos representantes dele. Nós somos reis, príncipes, princesas. E ele diz: você é capaz, você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode fazer tudo. Sabe aquele negócio, eu não estou sabendo se eu consigo, eu não tenho mais forças. Deus te dá força, gente.
eu não sei se eu tenho essa condição, eu sempre ouvi dizer que não. Existe uma grande mentira no mundo sobre as pessoas. Você olha para as pessoas e você fala assim, queria ser igual aquele cara ali. E você fala, por quê? Porque aquele cara, ele mostra uma segurança absurda, cara. Ele fala com tanta propriedade. Ele tem uma motivação, ele tem a força, mas não em Cristo. Se é para tomar uma pessoa dessa como exemplo, você tome como exemplo para aplicar a verdade, não a mentira. Porque a maioria dessas pessoas, elas têm isso para elas próprias. E eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém é tão seguro quanto parece, a não ser que seja em Cristo. Esse tem segurança. Se você olhar para a vida de Paulo, se você olhar para a vida de todos aqueles mártires, quando você olha para Estevão morrendo, você vê a segurança nele, segurança de verdade. Porque eu não estou falando aqui para agradar ninguém, eu não estou agindo aqui para agradar ninguém, a minha vida não segue as coisas que eu faço, que muitas vezes eu fiz, eu escolhi a minha profissão para de repente eu ter uma condição financeira para poder ser aceito na sociedade. Vocês notam que a maioria das coisas que a gente faz pensando em ser aceito, não por Deus, mas pela sociedade, pelo mundo. Poxa, fulano está chateado comigo, mas está chateado com razão? Não está com razão. Então você precisa dizer para ele e se colocar como postura, na tua postura, como verdade. Não, você não está chateado comigo, com razão. Infelizmente, eu posso perder a sua amizade. Não gostaria disso, mas eu preciso ser eu. E essa condição, ela se multiplica. É família, é namorado, é marido. São pessoas que vêm sobre você, chefe. As pessoas vêm sobre você te exigindo coisas que muitas vezes você não tem legitimidade para dar, e você quebra a tua legitimidade para entregar uma coisa que não é para você entregar. Porque se Jesus não disser que você deve entregar, você não tem que entregar. E aí você volta, poxa, mas eles não vão me aceitar, mas eu já sou aceito. Eu sou aceito pela maior aceitação que eu precisava ter na minha vida, que é Jesus. Eu não preciso de aceitação de homem para mostrar quem eu sou, para dizer que o que eu estou fazendo está certo. Principalmente o que normalmente acontece é o contrário. Se você se mostra crente fiel, você começa, o crente mais ou menos, ninguém chacota não. Inclusive isso pode ser um parâmetro. Se ninguém está te chacotando, você repensa na sua identidade. Mas se você se mostra um crente fiel e as pessoas começam a te chacotar, você assume a sua posição. Não tenta ser aceito por besteira, não. Engraçado que a gente estudou junto com os adolescentes, o tema era completamente outro, mas foi interessante estudar isso porque eu não tinha repensado. Existem muitas mentiras que Satanás já disseminou no mundo sobre Deus, que a gente ainda acredita como igreja. E isso é usado para roubar a nossa capacidade, para roubar a nossa identidade. Lembra que Pascal fala? É impossível você conhecer a si mesmo se você não conhecer a Deus, é impossível você conhecer a Deus se não for através de Cristo.
Desculpa, eu misturei as bolas. É impossível você conhecer a Deus se não for através de Cristo, e é impossível você conhecer a si mesmo se não for através de Cristo. E nesse momento você é confrontado com as verdades, porque Satanás começa a falar assim: olha só, você não é digno. Será que eu não sou digno? Mas por que eu não sou digno? Poxa, aí ele mostra assim: porque você era usuário de drogas. Você já fez muita besteira e agora você tem que colher as consequências dessas besteiras todas que você fez durante a sua vida. Deus te reprovou. E agora você não é mais capaz de pregar a palavra dele. Você não é mais capaz de levar o Evangelho. Porque as pessoas vão olhar para você e vão lembrar de muitas coisas que você fez antigamente, ou até atualmente que você tenha feito, mas você tem o direito de se arrepender. Todos nós pecamos. E eu digo para você, você é capaz mais do que você pensa. E você não é capaz por você mesmo, você é capaz por Deus. E agora você descobriu que em determinado momento a sua identidade foi roubada. Olha, minha identidade foi roubada. Ok, eu sei que eu não estou lá no topo, naquele momento naquela posição que Deus esperava que eu estivesse. Eu gostaria de ser mais, eu gostaria de ministrar mais, eu gostaria de ver mais, obrigado. Eu gostaria de ver mais o Evangelho, eu gostaria de ver mais a atuação de Deus na minha vida. E só que eu estou sabendo por que isso não está acontecendo. Porque realmente, em algum momento, a minha identidade... Eu não sou realmente, exatamente o que eu sou. Eu sou alguém que foi misturado com a necessidade de aprovação. Ou eu sou alguém que foi misturado com traumas que eu vivi na minha vida. Quando você perde um documento importante como uma identidade, a primeira coisa que você faz? Você vai procurar. E quando você vai procurar e não acha, você identifica que você foi roubado. Que você perdeu, que você foi roubado. Então a primeira coisa nessa mudança é nós reconhecermos que a nossa identidade foi roubada. Se nós não reconhecermos isso, não adianta nem passar para o segundo passo. Reconhecendo que a nossa identidade foi roubada, a gente vai fazer o quê? Eu vou tomar as providências para estancar o dano. Poxa, eu sei que eu estou mal, e aí, agora como é que eu faço para não haver mais dano na minha vida? Vou orar a Deus. Eu vou avisar o banco, vou avisar a polícia, né? Porque a sua identidade pode ser usada pode ser clonado e pode ser usado para comprar alguma coisa, uma carta de crédito, alguma coisa assim. Então eu vou lá na polícia, faço o RO, aviso o banco para cancelar lá o cartão se foi roubado também. Enfim, eu vou tomar as atitudes para estancar isso aí. E aí o que orar a Deus significa? Eu peço a Deus para restituir a minha identidade. Aquilo que eu já estou sabendo que aconteceu na minha vida em determinado momento, e que é o Espírito Santo que mostra. E eu digo para Deus: Deus, quando eu fui molestado na infância, a minha identidade foi roubada. Deus, aquele estupro roubou a minha identidade.
aquele divórcio, aquela traição, roubaram minha identidade. Aquelas calúnias, aqueles enganos, aquelas maledicências todas que foram faladas contra mim, me machucaram tanto, isso tudo roubou minha identidade. As drogas, apesar de eu ter voltado, eu sei que ainda existe alguma coisa dentro de mim que me remete àquele tempo. A pressão dos amigos, a pressão da família, querendo que eu seja alguma coisa que eu nunca nasci para ser. Isso tem roubado a minha identidade. Aquele namorado, aquela esposa, marido, que me oprime, isso está roubando a minha identidade. E Deus vai começar a te dar estratégia para isso ser estancado na sua vida. E aí você começa a tomar atitude, porque você precisa evitar que isso volte para a sua vida. Então você já começa a pensar que realmente pessoas, amigos que te trazem sempre uma palavra de derrota, que dizem que você não é capaz, que ficam de gozaçãozinha dizendo que você não é nada. Às vezes não fala com essas palavras, geralmente não fala com essa palavra, mas sabe aquela pessoa que você chega e ela te joga para baixo, você sai desse encontro pior do que quando chegou? Não é teu amigo, não. Sabe aquele peso que você sai quando você vai na casa dos seus pais? E você está cheio de novidade de vida, cheio de vontade de realizar alguma coisa e já vem aquela palavra assim: cara, mas se você for por aí, isso não vai dar certo na sua vida, não. Você pode jogar fora tudo que você construiu até aqui, tudo de material que você construiu. Engraçado que eu tenho uma experiência que eu comecei a cursar informática. Quando eu terminei o ensino médio, né, eu fui cursar informática e, de repente, não tinha maturidade. Exato, nunca foi falta dos meus pais, porque meus pais sempre tentaram, dentro do possível, me orientar, mas eu comecei a fazer aquela faculdade fazia sentido nenhum na minha vida. E eu comecei a cursar, lá para o segundo ano, eu falei: pai, poxa, eu não tenho vontade de estudar informática não, cara, queria estudar outra coisa. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: poxa, filho, informática é a profissão do futuro. Naquela época era assim, né? Informática é a profissão do futuro. E eu falei: poxa, pai, mas eu estou infeliz. Aí quando eu falo isso, ele fala: filho, se você está infeliz, vai fazer outra coisa. E eu fiz vestibular de novo, fui para a área de humanas e eu sou totalmente humanas, eu sei disso hoje. E eu sei que se eu tivesse continuado na informática, eu seria uma pessoa que não seria feliz, não seria bom profissional. E eu me julgo um bom profissional hoje na área de humanas. E é incrível que dentro da mesma família aconteceu algo curioso também, porque a minha irmã foi cursar informática. E ela começou mais ou menos na época que eu estava saindo. E ela estudou lá na PUC, longe pra caramba, mas se aplicou, estudou, se formou, foi empregada, chegou a atingir um nível até gerencial e desistiu também. Já casada, falou: cara, eu estou muito infeliz. E hoje ela tira foto. Ela foi para uma área mais artística, mas ótimo, seja feliz, busque a sua identidade. A gente faz tantas coisas por dinheiro, por posição social, por colocação na sociedade, por aceitação, mas a gente não precisa de nada. Sabe quem é que aceita a gente? É Deus que aceita a gente.
É Deus que capacita a gente para o que a gente quiser fazer, e é Deus que sustenta também. Não leve uma vida infeliz o resto da sua vida, ainda tem muito tempo para se viver. E olha que eu não estou falando algo, quando eu falo de Deus, e eu gostaria que isso ficasse muito claro, porque a nossa vida está em Cristo. E eu não sei para vocês, mas para mim, não existe propósito maior do que a realização em Cristo. Eu posso perder o meu emprego, eu posso passar necessidade, mas eu quero realizar em Cristo. Essa é a minha identidade, foi para isso que eu nasci. Engraçado que eu vivi outra... Tem um tempinho, eu vou contar outra experiência que... me abri com vocês, né? E eu tive uma época muito desgastante lá, quando eu resolvi construir uma casa. E resolvi construir uma casa, na minha cabeça era uma casa totalmente, e durante a semana eu refleti muito sobre isso, era uma casa totalmente de aceitação na sociedade, de realização daquilo que eu, de repente, nem intencionalmente eu sabia, mas eu via. Gostar de coisas boas não é errado. Você pode gostar de coisas boas, só que existem momentos e momentos de vida. Cada um tem o seu momento de vida. E esse momento de vida eu separei, vinculado muito mais a essa casa do que a outras coisas mais importantes na minha vida. E em determinado momento, um dia eu e a Vivi, a gente estava discutindo, né? E, poxa, mas está difícil, está complicado, a gente estava sempre com problemas, sempre com desafios financeiros, com desafios, a gente começava a brigar muito por conta dessas coisas. É impossível você não viver. E eu posso falar hoje para vocês que eu não estava em Cristo naquela época, porque o meu objetivo era muito mais a casa do que Cristo. E quando você não está em Cristo, você começa a viver vinculado a um propósito que diz respeito a você mesmo, e você começa a passar as dificuldades, vem as brigas, vem os confrontos, vem as desavenças, vem todas as coisas ruins. E em determinado momento a Vivian vira e fala para mim: poxa, não estou mais aguentando isso não. E eu caio, vem aquela revelação do Espírito Santo sobre nada disso tem significado se não for com ela, nada disso tem significado se não for para a minha família, e se não for a minha família em relação a Deus, hoje eu completo. E quando a gente tem essa identidade restaurada, eu digo para vocês, sabe aquela pessoa invejosa? E muitas vezes ela está perto de nós, ela não é realizada. Sabe aquela pessoa que quando você adquire uma coisa muito legal e você chega contando: poxa, cara, conquistei isso, foi muito legal, cara, estou super feliz. E a pessoa fala: ah, é mesmo? Pô, tem certeza? Vai dar errado? E quando aquela pessoa começa a torcer para você, você começa a ver que ela não está satisfeita. Por isso que eu falo que os maiores milionários, eu lembrava até quando eu falava isso da época do Wake, e o Wake já era bilionário, né, dentro daquele marketing todo que ele fazia, e eu falei: esse cara não está satisfeito. E eu ainda pensava mais, a identidade dele foi roubada naquela traição do bombeiro. Mas gente, ele de repente ele estava querendo afirmar, ele já tinha afirmação, mas ele queria afirmar mais alguma coisa, e ele podia ter 30 bilhões de dólares, ele tinha que chegar a ser o homem mais rico do mundo, senão ele não era satisfeito. Por quê? Porque a identidade dele não estava em Cristo.
E você vê muitas pessoas pobres, satisfeitas, realizadas em Cristo. E o que eu proponho mais ainda aqui, nessa noite, agora para finalizar, quando a gente recebe isso, a gente precisa entregar. Porque se eu sou aceito, eu preciso aceitar. E olha só, abrindo um parênteses, quando eu falo aceitação, eu não estou dizendo assim, eu aprovo tudo que você faz, mas eu te aceito. Deus não aprova tudo que a gente faz, mas Ele nos aceita. Se a gente é valorizado, a gente tem que aprender a valorizar as pessoas. Respeito, qualidades. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é quando converso numa roda de amigos, às vezes a gente quer chacotar o outro, né? Eu não sei por que existe isso, que a gente quer logo, se a gente não tomar conta, a gente está depreciando o outro, está botando o outro para baixo. Mas a gente tem que valorizar a pessoa, porque sempre tem duas coisas que ele faz, uma ruim e outra boa. Poxa, pega a boa e fala, esquece, não fala da ruim. Se eu sou amado, eu preciso amar. E se eu sou perdoado, eu preciso perdoar. E que essa segurança, ela reine sobre a nossa vida. Que a gente, a partir de agora, e tomara que a gente não tenha que pregar mais 10 vezes sobre identidade, né? Que a partir de agora a gente restabeleça essa identidade nossa em Cristo. Eu sei que muita coisa Deus tem separado para a vida da gente que ainda está interrompido ali, está suspenso, porque tem coisas atrapalhando. Depressão não é nada natural de um crente. Inveja, muito menos. Restabeleçamos essa condição na nossa vida. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Eu gostaria, porque eu acredito mesmo que todos nós temos alguma coisa que esteja interrompida na nossa vida, de alguma forma, em algum momento. E eu gostaria de orar por todos, para a gente encerrar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que restabelece condições, mesmo que tenhamos, Senhor, durante a nossa vida toda, fugido da Tua presença, o Senhor é capaz de restabelecer isso. Mesmo que durante nossa vida toda, a gente tenha sentido que nós não somos suficientes para ser amado por Ti, que nós precisamos de outras coisas para sermos aceitos. O Senhor é capaz de restabelecer isso na nossa vida. Pai, eu venho agora aqui te pedir, Deus, que o Senhor atue, em especial na individualidade de cada um aqui, Deus. O Senhor quebra traumas, Deus, reconstrói pensamentos. Senhor, traumas profundos, Deus. Vai até a raiz e arranca por completo. Pai, que a Tua face seja verdadeira diante da Tua igreja, Deus. Que as frases que a gente lê aqui não sejam apenas frases de efeito na hora, mas que sejam frases que compõem a nossa vida. Frases que carregamos para o resto das nossas vidas, que
hoje seja um momento, Senhor, de restabelecimento para uma vida completa, para uma vida sem prisões, para uma vida, Senhor, que realiza aquilo que o Senhor está realizando, que uma vida que se vincula a Ti, que uma vida que tem uma relação saudável e real contigo. Nós precisamos ser antes de fazer, Pai. Que o que nós façamos seja legitimamente ligado ao que nós somos. Que não haja mais no nosso meio nenhuma palavra de engano que nos distrai, que nos leva a fazer coisas para sermos aceitos na sociedade, mas principalmente, Pai, para agradar o Teu coração. É isso que eu peço na vida de cada um. O Senhor sabe. Se o Teu Espírito não falar, nada muda. Então nós Te invocamos, Espírito Santo, Espírito de Deus, venha sobre esse lugar, muda a atmosfera, muda vidas, fala diretamente aos corações, interrompe maledicências, Pai. Interrompe traumas. Obrigado pelo Teu amor, Deus, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Declaramos novamente, nós somos Teus. Nós somos essa geração eleita, Pai. Nós somos esse sacerdócio real. E nós somos de propriedade exclusiva Tua, Pai. Não há nenhum outro dono da nossa vida. Tu és, Pai. Obrigado pela graça derramada sobre a nossa vida, porque lá no versículo 10 o Senhor fala que antes não tínhamos misericórdia, mas agora temos, e essa graça, Pai, é que nós invocamos para a reconstrução do nosso corpo e das nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluia. Vamos ficar assim de pé.